Então, é sobre subvocalização, é o bicho de sete cabeças. A maioria das pessoas, tá, tem problema com a voz mental, né? Alguém aí tem problema com a voz mental, pessoal? O que é a subvocalização, José Juarez, né? Você que chegou hoje. O que é a voz mental? Quem sabe definir para a gente? Boa noite. Eu acho, James, que quando a gente está lendo, né? Então a gente fica como, mesmo não pronunciando, né, oralmente, mas na cabeça, né? Na mente, Isso. é como se a gente tivesse, entendeu? Externando, né? Aquela leitura, né? Para nós, É, para dentro, né? é uma leitura silenciosa, tá? Então, é quando a gente olha para o texto e tem um alto-falante dentro do cérebro falando as palavras. E por que essa voz mental ela não é legal? Por que ela não, né, não fez as pazes com a leitura dinâmica? Alguém sabe? Isso, pode falar. Quem sabe diz aí. Eu acredito que seja lá no primário a gente aprendeu a ler sílaba por sílaba. Aí fica repetindo na mente. Então, ela não combina com a leitura dinâmica, porque os nossos olhos, a leitura dinâmica é uma leitura fotográfica e visual. Os nossos olhos conseguem ler 1.000, 2.000, 5.000 palavras por minuto. E, infelizmente, a nossa voz, tanto essa que eu leio em voz alta, quanto a voz mental, ela não passa de 180, 230 palavras por minuto. Então, se eu estiver sempre prendendo a minha voz mental, né, a leitura, eu vou estar lendo muito devagar, vou estar sempre limitado, com uma velocidade ridícula, né? Ou seja, eu vou estar reduzindo a minha capacidade de leitura e ainda mais a minha compreensão entre 2, 5, 10. Hoje eu leio 5 vezes mais rápido. Vocês terem uma ideia, eu chego a ler 9.000 palavras por minuto. Então, a Bíblia toda, eu leio em 7 horas, mais ou menos, tá? Um livro com 200 páginas, eu gasto 15 minutos. E eu estou cansado de fazer isso. Por que cansado? Porque eu faço isso há 30 anos e essa semana, por exemplo, eu falei de leitura dinâmica das 5 da manhã às 10 da noite, todo dia, inclusive hoje e amanhã também, que é domingo. Tá? Hoje eu ainda falo de leitura dinâmica pelo menos 3 horas. E muitas das vezes eu estou com vocês aqui, estou treinando, né? Às vezes eu leio o parágrafo para poder explicar para vocês, para mostrar que é possível ler e explicar melhor, mais aprofundado, tá? Então, vamos treinar, que é o que interessa. Como é que eu tiro, então, essa voz mental? Vocês vão pegar um exercício aí, um exercício simples, com palavrinhas apenas, tá? Por que que a gente vai pegar um exercício simples? Justamente para termos destreza, para não ser uma coisa chata, uma coisa pesada. Então, você vai pegar a tua apostila de leitura dinâmica. Pessoal, eu só tenho 22 kits, tá? Eu vi aquele monte de envelope lá, eu pensei que tinha apostila para dar e vender, né? Não, só tinha 80, tá? Só falta 22 para completar 80. Se você não for lá e conversar comigo, professor, eu vou querer que envie para minha casa, tá? Não vai ter para quem quer, tá? Porque no grupo tem 170, eu só tenho 80, ou seja, só metade vai receber. Pessoal, esse aqui você vai pegar o palavra simples. Começa com oceano, certo? Tá aí, ó. Oceano, médico. Acharam? O palavras hoje. Tá. Eu vou ligar aqui o metrônomo, mas se você, por acaso, não estiver ouvindo, você vai continuar com o microfone fechado e vai ligar o metrônomo aí, para você treinar. Quem não tem metrônomo e for assistir esse vídeo pelo YouTube, você vai procurar pelo nome Prometronome, e é grátis para baixar, né?
Então, você baixa o metrônomo, você configura o seu aparelho em 1/1, quando você baixa, ele aparece em 4/4, né? Você altera para 1/1, essa é a roleta que ajusta a velocidade. Eu coloquei a velocidade 40, aqui no meio liga e desliga, tá? Aí você pode acelerar, ó, ou diminuir. Então, hoje vamos eliminar a voz mental fazendo. Na quarta foi explicando. Então, na quarta, na aula ao vivo, eu expliquei, foi uma aula toda de teoria, ela ficou gravada, tá? Tudo sobre subvocalização. Está no outro vídeo. Hoje nós vamos fazer treinando, tá? O metrônomo está ligado aqui, quem ouve aqui sinaliza. Quase ninguém está ligando a câmera, eu vou ter que remover, tá? Cristiano, dois Cristianos, o Sanches e o Souza estão sem tela, o Emerson já justificou, o José Rubens também, Henrique está sem tela, Maciel está sem tela, Johnny está sem tela, e etc, né? Tem que aparecer aí para a gente na tela, senão eu vou começar a remover, tá, pessoal? A aula tem que ser com a cara aqui à disposição, tá? Não pode entrar aqui em anonimato, senão você pega a sua aula particular e pronto, não é? Você faz sua aulinha particular e está tudo bem. Mas se você quiser participar aqui em grupo, você tem que mostrar que está presente. Outro problema que acontece é que, às vezes, tem pessoas estranhas, que a gente não conhece, pode ter bullying, pode ter palavrão, pode ter coisa estranha, e eu preciso bloquear essas pessoas, tá? Quem está sem câmera, eu vou deixar umas 2, 3 semanas, mas uma webcam custa R$ 30, não justifica, tá? Providencie, vamos manter isso aí durante 2, 3 semanas, depois a gente vai cortar isso aí também, tá certo? Pessoal, eu coloquei o metrônomo agora no 45, certo? Tá aqui? 45. Tá. 45. Se você não estiver ouvindo bem, coloque o seu metrônomo aí, mantenha seu microfone fechado, configure o Pro Metrônomo para 1/1. Aqui liga e desliga nessa roleta, que você altera, pode ligar o metrônomo, e nós vamos começar a fazer, certo? Então, cada toque você já sabe, né? Você vai usar aqui palavras 8 da sua apostila de leitura dinâmica. Quem estiver assistindo pelo YouTube, caiu de paraquedas no vídeo, porque esse vídeo é em especial para a Academia de Superleitores, né? Então, aí nesse caso, pode me pedir o material também no privado, tá? Olha aí, ó. Tec, né, ó. Tec, tec. Pode começar a fazer, quem já entendeu a proposta, vai fazendo que eu vou incrementar, tá? Vai fazendo, se terminar, você respira fundo, ó. Cada vez que termina, você hiperventila. Fecha o microfone, Pedro. Ok, vamos começar a treinar a subvocalização, ou eliminação da subvocalização. Você vai ler e vai cantar com o microfone fechado, tá? Então, cada um aí no seu compartimento vai cantar e ler ao mesmo tempo. Continua lendo, ó. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Eu sei que, como cantor de um bom palestrante, né? Eu sei que eu canto mal, mas a ideia não é cantar bonito, é só ocupar as cordas vocais, ou seja, estou de mal, né? Eu vou ler, enquanto os meus olhos leem, as minhas cordas vocais fazem outra coisa. Terminou, respira fundo, para de cantar, tá? Só canta uma vez. Aí terminou, respira e começa de novo. Tec, nós estamos lendo palavras 5, oceano, médico, viagem, aniquilar. Amação, antigo, remédio, hostilidade. São trissílabas e polissílabas. Continua lendo, cada toque, uma linha. Agora nós vamos ler e contar ao mesmo tempo, tá? Você vai contar só uma vez, tá certo, pessoal?
É só uma vez contando. Você continua lendo palavra 5, da esquerda para a direita até o final. 1, no toque, ó. 2, 3, cada toque é uma linha e cada toque é um número. Até o 10, você vai contar só uma vez até o 10. Fecha o microfone, Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem gente ainda com o microfone aberto. Fecha o microfone aí, me ajuda. Oh, meu Deus do céu, olha aqui. Terminou, respira, começa de novo. 1, 2. Cada vez que você lê a página, você vai contar apenas uma vez até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o primeiro exercício, tá? Ler, né, e cantar, ou ler e contar ao mesmo tempo. Perguntas. Ah, eu não dei conta, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Aí você abre o microfone e fala. Para mim foi um pouco difícil a questão do ritmo, né? Junto com o metrônomo e a contagem. Isso, é tão fácil quanto assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, certo, Ana? Você já fez isso? Não, isso não. É nem fácil, é porque é horrível. Tá? Mas olha só, eu tenho que seguir o toque, ler e entender as palavras, e não é o tempo todo, tá, Leonardo? Então, enquanto eu estou lendo, eu falo 1, tec, 2, tec. Eu conto junto com a batida, e quando eu conto é uma linha. Perguntas. Esse é o primeiro exercício para eliminar a voz mental. É o mais simples de todos. Daniel, por que esse exercício elimina a voz mental? Você não fica concentrado no que você está lendo, né? Você está falando e está lendo ao mesmo tempo, você está exercendo duas atividades. Você elimina ali a Isso. Você já mentalização viu da como é que você palavra. distrai criança quando está ocupado? Exato. Você dá um brinquedo para ela e fala assim, brinca aí. Uma vez um pai se deu mal, viu, Maíra? Que você e a dona Tessilina aqui é bendita entre os homens, né? Geralmente é o contrário, é bendita entre as mulheres, né? Mas você e a dona Tessilina aqui é bendita entre os homens, né? Só vocês duas aqui de mulheres. Então, nesse exercício aí, pessoal, nesse exercício você vai trabalhar redução de voz mental. Teve um cidadão que fez o seguinte, ele pegou, estava lendo o jornal e fazendo trabalhos no escritório, a criança estava do lado, pai, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Pedro, fecha o microfone, senão vou ter que lhe remover de novo. E aí, se eu remover 2 vezes, eu não abro de novo a reunião, tá? Então, ele pegou lá, ele viu a foto do mundo. Era um mapa mundi. Sabe, seu Aguinaldo? Num jornal, o senhor que é jornalista. Aí o pai foi e rasgou o mundo em vários pedaços. E aí, Deus, filho, tem aqui um quebra-cabeça para você montar. Aí ele começou a montar, ele não conhecia o mapa mundi, ficou complicado demais, ele olhou do outro lado, viu que era o desenho de um homem. Aí ele pensou, bom, o planeta eu não dou conta de consertar, mas o homem eu consigo montar. Aí ele montou o homem, depois virou para o outro lado, o mundo estava arrumado. Aí falou, pai, terminei. O pai falou, nossa, meu filho é um gênio, né? Como é que ele sabe onde é a América do Norte, o Japão, onde é que fica a Europa, a Angola, né, Pedro? Onde é que fica a Angola? É Angola que você está ou é Moçambique? Moçambique, né? Sim, é Moçambique. Moçambique, seja bem-vindo. Aí você está fazendo sacrifício. Parabéns pelo seu esforço, Pedro. Pedro está de madrugada aí, provavelmente. Quantas horas são aí? São 0h23. Isso, eu estou nos Estados Unidos, né? Agora aqui, né? São 18h23. Tem alguém com fuso horário aí também, Osmar? Quem é do Acre, né? Manaus, Mato Grosso Estou em Brasília, do Sul, professor. Rondônia. A Horário de maioria deve Brasília. ser do nosso quintal, Brasília, né? Pessoal, então funciona assim, tá?
quando o pai dele viu que o planeta ficou arrumado, ele falou assim, vem cá, você resolveu muito rápido, eu já vou brincar contigo, estou terminando aqui, mas me explica, filho, como é que você conseguiu montar o mundo? Ele falou, pai, é fácil, eu consertar o homem, o mundo fica arrumado também. Acabou que virou uma metáfora, ou seja, se o problema do mundo é o homem, se eu consertar o homem, eu conserto o planeta, né? Então é mais fácil consertar o homem do que tentar arrumar o planeta, não é, Juarez? Tá, mas voltando Talvez, aqui, pessoal, depende, ô, né? James, Pois não. respondendo a sua pergunta, talvez, né, um homem só, né? Pode ser que É independente mais da sua fácil. parte, porque cada pessoa é um mundo, né? Mas Mas mudando, tal, só para a gente mudar de assunto, né? Só para o pessoal entender, né? A partir do momento que o Elon Musk começou a enviar gente para Marte, né? Já vai, acredito, ficar um pouco mais desocupado, certo? Pessoal, então vamos lá. Agora o povo a moda é ir para Marte. Pessoal, sobre o exercício, ler com o metrônomo e contar ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Algum comentário? Tá, sobre o exercício ler e cantar ao mesmo tempo. Atirei o pau no gato, tô. Rubens, tem alguma pergunta? Pedro, pode perguntar. Ok. Eu notei que quando nós contamos de trás para frente, né? Vejo. Não falei de trás para frente, não. É só lendo da esquerda para a direita, e aí, à medida que eu vou lendo, eu conto. 1, tec, 2, tec, 3, tec, 4, tec. Aí vai, certo? Tá certo. Osmar, Oi, professor, boa noite. boa noite. Eu comecei a fazer esse exercício, a velocidade aumentou, mas só que a compreensão diminuiu um pouco. Diminui é muito. Não é? Por exemplo, vamos supor que na frente da sua casa tem um boteco e está tendo música ao vivo. E você está estudando para o TCU. Vai ser uma maravilha, não vai? Vai. Não é? Ou seja, você vai treinar o quê? Eliminação da voz mental, que o barulho vai atrapalhar a subvocalização, e ao mesmo tempo, no dia que não tiver a música ao vivo, sua concentração vai estar lá em cima, porque você treinou estudar com barulho, com poluição sonora. Tá? Então, é claro, na hora que eu for treinar com barulho, vai diminuir minha concentração. Mas, em compensação, quando o barulho acabar, pode vir qualquer coisa que eu estou pronto. Entendeu, Osmar? Então, Entendi, obrigado. essa voz cantando, contando, vai ser um pesadelo na hora que eu estou fazendo. É por isso que eu não sugiro que você faça isso lendo, tá? Mas que você treine primeiro com palavras. Maíra. Duas perguntas. Uma, inicialmente o metrônomo é bom estar em qual ritmo mesmo? É o ritmo que eu dou conta. A minha sugestão é que fique ali na beira dos 40, 45. Tá. Tá? Então, vocês entenderam, é na velocidade que eu dou conta. Não quer dizer que é no 40, ou no 50, ou no 80. Não, eu tenho que estar entendendo a palavra, e uma vez antes de acabar a folha, eu tenho que contar até o 10, ou eu canto uma melodia. Esse exercício diminui sua voz mental muito rápido. Uma semana treinando isso, você perde aí uns 50%, 70% da voz mental. Tá? Você vai treinar com exercícios fáceis. Pode ser o sequência, pode ser o duplas palavras, pode ser o palavras. Oi, Maíra. Aí esse outro é no 4x4, né? Coloca o dedo aí, vai aparecer uns sinais. Mostra aí para o pessoal. Ó. Pronto, tá vendo? Tem uns sinais de mais e menos. Aperta nos menos e altera para 1/1. Mostra a tela para o pessoal depois. Ó. Tá vendo? Põe mais para cá um pouquinho, mais para sua. Isso. Tá vendo aí, pessoal? O dela estava em 4/4, ela alterou para 1/1. Isso que a gente... Pois não. Erivaldo. É possível eliminar totalmente a repetição mental, essa subfocalização? Eu ainda devo ter aí 5 a 10%.
Vocês se lembram na aula passada, de quarta-feira? Porque a de sábado é uma revisão com treinamento prático da aula de quarta, né? Na aula de quarta-feira, qual era a primeira técnica para eliminar a voz mental? Qual era? Quem se Colocar a lembra? caneta Quem na veio na boca? quarta e lembra qual era a técnica? Colocar a caneta na boca? Caneta na boca é para Então, eliminar a vocalização, é aquele que lê verbalizando. Maurício, ganhar velocidade. Inicialmente, ganhar a velocidade é a velocidade. primeira. Então, à medida que eu Isso. vou ganhando velocidade, se minha voz mental só aguenta ir até 180, quando a minha velocidade chegar em 360, eu só tenho 50%, Erivaldo. Quando ela chegar em 720, eu só tenho 25%. Quando ela chegar em 1480, eu só tenho 12,5%. Entendi. Então, a partir de 1.000 palavras por minuto, eu tenho entre 10% a 15% de voz mental. Então, vários alunos da academia já alcançaram as 1.000 palavras. Tem gente beirando. Tá? Eu quero chegar logo também nas 1.000. Não, já tem gente beirando já as 1.000, né? Quem fez os testes comigo essa semana já viu que está próximo disso. Tá bom? Tá bom. Ok, você quer falar, Rubens? José Rubens? Eu vejo que ele levanta a mão constantemente. Ok, quer falar, José Rubens? Então pode falar. Oi. Posso falar Pois aqui, não. gente? Pode, Daniel. Não, é só para dar um relato aqui, né, para os colegas. Hoje, na minha segunda avaliação, eu saí de 226 palavras para 573 e tripliquei a minha compreensão. E a aula foi arrochada hoje, né? Ela está gravada a sua aula, viu? Sua aula vai ficar aí para o nosso arquivo, né? Como aula, né? Modelo para treinar a ampliação do campo visual, né? Show, foi show. Daqui a pouquinho eu subo essa aula para vocês. Tá? Então, eu estou subindo algumas aulas particulares no YouTube, e estou seguindo também, estou baixando também algumas aulas da mentoria em grupo, tá? Não vou colocar todas, claro, que não faz muito sentido, mas algumas que a gente vê que dá para organizar, eu estou gravando e colocando lá, tá bom? Maíra? Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade é é como se eu lesse as palavras, mas eu ainda não tivesse agilidade mental de compreender elas. Isso, como é que trabalha? Ah, muito bem. Essa pergunta é bem conveniente, pessoal. Às vezes eu estou lendo numa velocidade no metrônomo, porém, eu não estou com a compreensão compatível. O que eu tenho que fazer? Se a minha velocidade mental não está legal e eu estou querendo acelerar o metrônomo. Não, mais a postura? Tem que diminuir a velocidade, não tem jeito, Maíra. Eu coloquei no 60, o olho está indo, mas a compreensão não existe, eu tenho que baixar para os 50, 45, 40, 35, 25 e assim por diante. Silvane, quem chegou depois está entendendo? Eu estou falando sobre voz mental, tá? O PDF é esse aqui, tá? O que você recebeu. É o de leitura dinâmica, passo a passo, ele é vermelho. O exercício que a gente está usando era o 5. Nós vamos pegar agora o exercício 6, ok? Nós vamos pegar agora o exercício de número 6. Correto? Tá. E agora você vai fazer uma coisa muito legal, ó. Outro exercício para eliminar a voz mental. Lê de cabeça para baixo. Ah, eu vou ler de baixo para cima? Não. Você vai continuar lendo da esquerda para a direita, tec, tec, tec. Eu sugiro o metrônomo aí na casa dos 30 toques por minuto. Né? Então, na base dos 30. Olha aí, ó. Eu vou ligar aqui o metrônomo, mas aí cada um no seu quadradinho aí pode ligar se não estiver ouvindo direito, tá? Então, tá aqui o metrônomo. Quem conseguiu ouvir o meu, segue pelo meu. O exercício do caderno é o palavras número, olha aí, 6. Só que ao invés de ler no sentido convencional, eu diminui o toque, porque é mais difícil,
E a gente está lendo assim, ó, de cabeça para baixo. A cena, para mim, quem está conseguindo? O Pedro ficou literalmente de cabeça para baixo, né, Pedro? Ele foi, virou a câmera, ficou de cabeça para baixo mesmo. Legal. Quem está conseguindo fazer, faz um sinalzinho com a mão aí. Eu ainda vou girar aqui o livro em PDF para poder conversar. Legal, legal, ok. Ó, de cabeça para baixo, metrônomo no 30. Eu não dou conta, ai, socorro. Tá bom, pego palavras 2. Qual é a diferença do palavras 2 para palavra 6? São de sílabas. Não é assim? Aí tem um ditado popular muito do povão, né, da classe favorecida, aí, classe popular, que diz, não aguenta, bebe leite. Então, você não aguenta fazer com 6, com trissílaba e polissílaba, você volta para o dissílaba, ó. Vira de cabeça para baixo e treina da esquerda para a direita. Cada toque uma linha, certo? Olha aí. Acabou, né? Terminou a folha toda, sempre quando for repetir, hiperventila, né? Ó. Consegue fazer, Osman? Consegue fazer, Maurício? Consegue? Consigo, professor. Consegue, Maíra? Peguei aqui, professor, e não é muito simples, não, tá? O metrônomo cantando na casa dos 40 ali, eu vou ter que aperfeiçoar bastante. Mas não é, não, porque de cabeça para baixo parece que a coisa meio que. Mas por que é tão difícil, Maurício, ler de cabeça para baixo? Não a gente, porque o cérebro, o livro, no caso, é isso? O livro. É porque, na verdade, o cérebro ele tem que inverter a palavra, voltar ela para onde ela está. Assim, na teoria, você conhece ela, então ele bate você o lê olho e com voltar ela. Você já viu aquele espelhinho mágico que você usa para desenhar? Não, ali não conheço, existe uma técnica, né? Nossa, na minha escola, eu direto vender aquele espelhinho, né? Então, hoje em dia, eu não vi mais. Mas chama espelhinho para treinar o lado direito do cérebro. Então, ele funciona assim, ó, do lado de cá, ó, tem um desenho, certo? Do outro lado, o papel está em branco, correto? Correto. E aí você vai desenhar. Você vai desenhar. Certo? Só que o espelhinho, ele joga essa imagem pelo espelho para cá. Por que que você consegue desenhar? Quem nunca desenhou, desenha. Com o espelhinho que joga a imagem que está aqui, do lado direito, e aí agora eu consigo desenhar qualquer coisa, o Mickey, o Pato Donald, etc e tal. Por causa da sombra que é projetada? Por causa da sombra? Claro. Mas eu digo teoricamente, falando sobre neurociência. Eu consigo fazer o desenho porque agora na minha mente eu vejo o todo, Maurício. Quem não sabe desenhar, ele desenha primeiro o telhado, depois a porta, depois a janela, e fica igual o meu, horrível. Tá? Eu não estou conta de desenhar um coqueiro ou uma árvore de Natal, com as bolinhas. Tá? Então, quer dizer, eu desenho, mas fica horrível. Nem parece um elefante, então, nossa. Primeiro eu faço a tromba, depois eu faço uma pata, depois eu faço a outra pata. E o desenhista, ele desenha com o lado direito. Ele tem uma imagem do desenho. Ele vai pintando aqui, pintando aqui, pintando aqui. Tá, e o que que isso tem a ver com leitura dinâmica? Isso quer dizer, Maurício, que se você lê letras, se você lê sílabas, e a palavra está de cabeça para baixo, o cérebro fica procurando a sílaba. Tá? Então, se eu tento ler palavras com o lado esquerdo do cérebro, certo? Se eu tento ler palavras com o lado esquerdo, eu vou querer fazer o que você disse. Desvirar o desvirado. O lado... Ó, o avesso do avesso da blusa é que lado, Maurício? É o lado certo dela.
O lado certo dela, Maurício, é esperto, não caiu nessa, né, Maurício? O avesso do avesso da blusa é o lado certo, né? Então é a mesma coisa. Se eu estou lendo a palavra de cabeça para baixo e eu, no meu cérebro, tento fazê-la virar do lado certo para entender o avesso, é mais difícil. Então, quando eu pergunto o avesso do avesso da blusa, quando você raciocina no lado esquerdo, demora para pensar, né? Mas se você vê a blusa, o avesso do avesso da blusa, é o lado certo. Então, se eu estou lendo, mas eu estou vendo o todo da palavra e não sílabas, aí eu não tenho voz mental. Entendeu, Erivaldo? Entendeu, Cristiano? Então, quando eu leio de cabeça para baixo, eu estou lendo com o lado direito do cérebro. E aí não há subfocalização. Pessoal, qual é o exemplo mais interessante que prova que é desnecessário subvocalizar? Quem sabe? Quando o mudo começa a ler. O Osmar pegou, né? O mais impressionante, é o mais fascinante exemplo de que a subvocalização é totalmente desnecessária. Tá? O Osmar falou. Né? É saber que o mudo aprende a ler. Mudo aprende a ler. Por que mudo aprende a ler? Né? Aí eu contei o caso na aula passada, né, de uma professora de Libras que, conversando com mudos, né, com surdo-mudo, nunca ouviram o som na vida, ela perguntou em Libras como é que ele reproduzia ou criava o som das palavras, das sílabas, na mente. E aí ele respondeu, não, eu não crio os sons, eu só imagino o que eu leio. Aí eu arrepiei todo, né, porque eu pensei, nossa, é a leitura dinâmica. É uma leitura visual sem voz mental. Então, se o mudo lê sem a voz mental, por que eu não consigo? Quem sabe? Por que eu tenho dificuldade para ler sem voz mental? Você sabe, Silvano? Por que eu vou lendo e tenho que acompanhar com a voz, às vezes com a língua, fica mexendo, a boca fica balbuciando? Não, eu não. Mas eu acredito que. Porque nas escolas nós fomos treinados para ler falando, né? Exatamente. Ótimo, Silvano. E olha que é a primeira vez que ele está nesse grupo aqui, né? E ele nem fez aula particular. Então, por quê? Porque nós somos treinados para ler com a voz mental. Tá? Quer falar, Maurício? Não, é porque enquanto você estava falando aí, eu estava aqui na peleja aqui para tentar ler de cabeça para baixo, né? Na primeira vez eu achei muito estranho, agora eu já estou conseguindo identificar as palavras. É só no começo. Isso aí, por exemplo, pessoal, isso aí chama-se destreza. O que é a destreza, pessoal? Destreza. A destreza funciona assim. Tem gente que não anda de bicicleta, certo? Tem gente que anda sem as mãos. Já viram aquilo? Tem gente que anda de uma roda só. Ele empina a bicicleta. E tem gente que desce escada. Eu já vi gente descendo no corrimão com a bicicleta. Para que isso, eu não sei. Né? Para que o cara treina descer pelo corrimão da escada, correndo um risco tremendo de quebrar a cara no chão? Eu não sei, seu Silvânio, para que ele faz isso. Mas tem gente que faz. A única explicação é o quê? Intimidade, destreza, excesso de habilidade. Então, Maurício, à medida que você for treinando, você vai adquirir excesso de confiança. Você vai ler de cabeça para baixo, você vai ler com o livro na vertical, você vai ler cantando, ler contando, você vai ler com ampliação do campo visual, mais de uma palavra de cada vez. Né? Eu já mostrei para vocês também na aula passada que quanto menos saltos você fizer na linha, mais rápido você lê, mais eficiente fica. Tá? Nós vamos agora pegar, pessoal, um exercício um pouquinho mais difícil. Nós vamos pegar o sequência. Tá? O sequência número 1. Qual é a diferença do sequência? É que cada linha tem um assunto. Aqui é fruta, aqui é veículo, aqui é pessoas. Tem 6 palavras em cada linha, ao invés de 4. Tá? E cada linha tem uma ideia. Você vai ter que ler entendendo a ideia. E talvez você nunca tenha percebido que você lê resmungando, certo?
Que página é? Eu pedi para o seu Rubens que não fique levantando a mão, mas que escreva no chat se não tem voz, tá, Rubens? Se você não tem voz, você escreve no chat, tá? Não adianta levantar a mão se você não tem áudio. Que página é? Que página é, ó? Tá aqui, ó, no caderno, ó. Página 31. Tá bom? Então, eu vou ligar aqui o metrônomo, você vai usar o seu, se não estiver ouvindo. Cada toque é uma linha, tá? Só que talvez você nunca tenha percebido que você lê resmungando. E como é que eu corto isso? É simples, eu tenho esse hábito, tá? Eu simplesmente, ó. Ok. Então, isso é para você notar se a sua língua, né, se você tinha esse problema. Às vezes você tem e nunca notou. Então, eu liguei aqui o metrônomo, eu vou colocar no 30, que é para fazer bem, para ficar bem fácil, ok? Você vai ler somente uma vez a palavra 6 com a caneta na boca. E aí, ao terminar, você tira a caneta, tá? Você vai terminar só uma vez. Não é de cabeça para baixo. Terminou, tira a caneta. Pode fazer. Você vai lendo, Com metrônomo e quanto? Eu coloquei no 30, porque é bem fácil. São 6 palavras em cada linha. Para quem é iniciante, talvez achar difícil. É muito importante você notar que uma linha é só fruta, que uma outra é só planeta, que tem outra que é só de profissões, tá? É muito importante você fazer com a caneta ou com o lápis na boca, para você identificar. Às vezes você nem sabia que mexia a língua. Quando você faz com a caneta, você vai perceber que às vezes a língua fica forçando a caneta. Então, quem tem esse vício de ler verbalizando, tem gente que lê em voz alta, tá? Eu conheço alunos, eu conheço pessoas que já chegaram a entrar no quarto para estudar e ler em voz alta porque não conseguia, né, entender o que estava lendo. Tá bom, quem já terminou, tira, né? Que batata? O que é essa batata? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Isso. Professor, eu tenho uma pergunta. Vimos que durante a leitura tem algumas frases difíceis ou simplesmente nomes de cientistas, e aí é um pouco difícil não verbalizar ou vocalizar. Nesses casos, com esses nomes ou palavras difíceis, o que devemos fazer? Tá. Esse exercício da caneta, em especial, é para não ficar resmungando a leitura. Certo. Tá? O da subvocalização é cantando ou contando. E nós vamos fazer outros vários agora, tá certo? Certo. Além de contar de 1 a 10, além de cantar Tirei o Pau no Gato, nós faremos outros. Preparados para fazer? Vou ligar o metrônomo. No 30, é o sequência 1. Pode começar a leitura, tá? Não é a apostila avançada, é a básica da básica, é a primeira da primeira. É a de capinha vermelha, é o manual passo a passo, tá? Estamos usando ela. Teste uma linha, pode ler, se terminar, respira fundo, hiperventila e começa de novo, né? Então, olha como é que funciona, ó. Você vai falar só os pares, até o 20. 2, 4, 6, 8, 10. Você sozinho fala em voz alta aí. 12, 14, é em voz alta, tá? Que tem que fazer esse. 16, 18, 20. Fecha o microfone. Só uma vez, terminou, respira. Começa de novo. Está numa velocidade bem facinho, mas se você conseguir fazer mais rápido, no 40, por exemplo, pode fazer. Vamos contar agora os pares de trás para frente, ó. 20,
18, 16, 14. Lendo com o metrônomo, ó. 10, 8, 6. Consegue acompanhar, Maíra? Você está usando o meu metrônomo ou o seu? Estou usando o meu I40. Tá, você ouve o meu metrônomo aí? Não. Não? Alguns não ouvem, alguns ouvem, né? Maíra, usando o seu metrônomo, você vai contar só os ímpares até o 19. Em voz alta, pode fazer. Eu não entendi. Com o microfone aberto ou não? Microfone aberto, você vai contar e ler ao mesmo tempo com o seu metrônomo aí, tá ligado? Tá ligado. Pode começar. 1, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Isso aí, continua lendo até terminar. Ah, tá. Pessoal, não é contando o tempo todo, certo? Fecha o microfone agora. Quem consegue ouvir o meu metrônomo? Quem consegue aí? Dá um sinal. Eu ouço o seu metrônomo. Não estamos conseguindo ouvir o seu metrônomo, Tá, não. Osmar, ok, você consegue ouvir, né? Você vai agora ler e cantar junto comigo aqui, fazendo sequência 1, tá bom? Você vai ler a música do elefante. Vamos cantar a musiquinha do elefante, ó. Um elefante incomoda muita gente. Só o Osmar. Vai lá, Osmar. Dois elefantes. Essa música, Os outros podem fazer juntos. Oi, Osmar. Um elefante incomoda muita gente. Um elefante incomoda muito. O Osmar, como cantor, dá um bom treinador de leitura dinâmica, né? Então, você vai aumentando o elefantinho, tá? Ó. Um elefante incomoda muita gente. Façam aí, ó. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. 5 elefantes incomodam muita gente. Então, você está cantando, contando, lendo e acompanhando o metrônomo ao mesmo tempo. Como o Maurício disse, né? Parece fácil, mas não é. Elefantes, aí vai até o 10º elefante. Terminou, ok? Professor? Sim. É porque o nosso cérebro está acostumado de outra forma. Até nós acostumarmos ele com essa forma de treinamento, para conseguirmos lermos sem a vocalização, principalmente sem a voz mental, eu acho que não é do dia para a noite, assim, no mínimo 5 dias. É por isso que a mentoria, tem gente que compra 10 aulas, tem gente que compra 20, tem gente que compra 50, tá? Então, cada um compra a quantidade de aulas que acha que vai precisar. Nesse grupo aqui, são aulas com início, meio e fim, né? Você vai fazer pelo menos ou na quarta ou no sábado. Por quanto tempo, Maíra? Até você morrer. É uma dúvida. Enquanto você quiser, né? Enquanto você quiser. Morrer é pesado, né? Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ficar eterno. Mas enquanto você estiver vivo, e depois que você se for, provavelmente vai ter pessoas dando aulas nesse formato em outros lugares. Um deles pode ser você, tá? Então, você pode ter o seu próprio grupinho para treinar no seu Google Meet, no Zoom, no Teams, sei lá qual é o aplicativo que você vai usar. Pessoal, então nós finalizamos, olha, a voz mental, resumindo, é aquela repetição das palavras ou do texto que estamos lendo dentro da nossa mente. E a gente precisa diminuir essa repetição para ganharmos velocidade. Eu posso fazer isso treinando os exercícios, ficando mais rápido, ela vai diminuir. Eu posso ler de cabeça para baixo, usando o metrônomo, exercícios simples. Eu posso ler com a caneta da boca,
eu posso ler contando até o 10, somente os pares, os ímpares. Eu posso ler e cantar uma melodia qualquer. Eu posso cantar uma musiquinha do elefante. E eu posso fazer até malabarismo vocal. Né? Não sei se vocês se lembram, eu ensinei um que é assim, você lê e conta 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, né? E aí você vai trocando até chegar no 10, 1. Né? Você pode contar um limão, não é quem sabe essa do limão? Não sabe? Pessoal, isso aí no jardim de infância era toda hora, né? Então, essas brincadeiras vocais podem ser feitas. Ah, mas eu tive muita dificuldade para fazer consequência. Não tem problema, vá por palavras. Ah, ainda estou tendo. Não tem problema não, vá por palavras 1, palavras 2, palavras 3, que é monossílaba, dissílaba e trissílaba. Perguntas, pessoal, para a gente concluir. É um conceito, como o Osmar falou, nossa, vai ter que ficar fazendo, né? Maíra. Cantando, eu percebi que, ok, eu estava conseguindo fazer cantando, de repente eu percebi que eu estava me adiantando ao tempo do metrônomo, eu perdi o ritmo. É porque às vezes está lento mesmo, é só aumentar. Pedro? Eu notei que durante as leituras, né, de retenção, tinha alguns nomes de cientistas, por exemplo, no livro de Paulo Vieira, que era difícil de reter, né? Era difícil de compreender. Então, a hora de explicar os parágrafos, por exemplo, mesmo diminuindo a subvocalização... Isso, é porque é o seguinte, né? Supõe-se que você tem uma bagagem cultural mínima, se não tem, pega um livro mais fácil. Mas, geralmente, esses nomes complicados, palavras que não estão no nosso vocabulário, é uma limitação fora da leitura dinâmica, certo? Então, supõe-se que, para ler, você já leia na sua língua, tenha vocabulário e saiba alguma coisa, tenha alguma bagagem. Só que como é que eu resolvo esse problema? Palavras novas, palavras estrangeiras, né, conceitos que eu não domino. Lendo. Se você lê, né, 15 páginas por dia, dá 450 páginas por mês. 2 livros por mês. Então, você estará lendo aí 24 livros por ano. O brasileiro lê, em média, 2, 3 livros por ano só. Então, você vai estar 10, 12 vezes acima da média nacional. Tá certo. Certo? E aí, quanto mais você lê, Pedro, mais fácil fica o próximo livro. A pergunta foi bem inteligente, tá, Pedro? Gostei dessa pergunta aqui, enriqueceu a nossa aula. Pessoal, alguma outra pergunta? Eu vou fechar a gravação, tá? E damos por encerrado.